Graça e paz, queridos. Estamos começando a nossa primeira videoaula do nosso grupo de estudos do livro de Provérbios. Um livro que deveria ser o livro de cabeceira da gente, porque nele nós temos acesso à sabedoria de Deus. Através do livro de Provérbios nós podemos crescer tanto no Senhor. E é um privilégio para nós, um acesso tão fácil a essa sabedoria. Eu digo que Provérbios é um livro onde Deus ele rasga os céus e derrama para todos aqueles que o buscam a sua própria sabedoria, o seu entendimento sobre todas as coisas. Nós sabemos como aconteceu essa sabedoria a Salomão. Nós sabemos que Deus, logo ainda Salomão jovem, no início do seu reinado, Deus aparece a ele e pergunta o que ele quer, e ele pede sabedoria. Inclusive, nós vamos mais na frente no nosso estudo ver que desde a tenra idade já havia alguém por trás de Salomão o instruindo a sempre buscar sabedoria. E é interessante que quando ele pede sabedoria a Deus, porque o intuito do seu coração é conduzir o povo de Deus em justiça, Deus concede. O livro de Provérbios é então, com os outros de Salomão, mas nós vamos focar o nosso grupo em Provérbios, é um livro que ele abre os nossos olhos às coisas que estão diante de nós, mas às vezes ocultas. O livro de Provérbios ele vem falar de detalhes tão atuais, inclusive, que podem direcionar nossa vida e nos dar um caminho mais prudente, direcionando melhor as nossas decisões. Eu escolhi esse primeiro grupo de estudo do livro de Provérbios porque eu entendo que ele é atual. E ele pode, descortinar nossos olhos às verdades de Deus. Isso fazendo de nós bons maridos, bons filhos, bons líderes. O livro de Provérbios, ele vai ser como um condutor que vai nos levar nas coisas simples, as coisas mais sérias da nossa vida, a tomarmos as melhores decisões. Em 2 Crônicas 9, capítulo 9, versículo 23 e 24, o texto diz que todos os reis do mundo procuravam ir ter com ele, com Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, isso ano após ano. Veja como aqueles reis da geração de Salomão entenderam a importância daquela sabedoria. Eles empreitavam em uma viagem longa, muitas vezes de difícil acesso, porque ouviram falar de Salomão e chegando lá eles davam presentes só para ouvir o que Deus colocou no coração dele. Jesus, quando repreende alguns da sua geração por não entender ser ele, o próprio Jesus, a própria sabedoria de Deus, ele disse uma grande verdade também. Em Lucas 11, 31, Jesus disse: a rainha do sul, está falando da rainha de Sabá, se levantará no juízo com os homens desta geração, da geração de Jesus, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Nós temos Salomão, nós temos a sabedoria que Deus deu a ele, nós temos o próprio Senhor Jesus revelado na palavra. E é nesse trilhar que vamos estar caminhando nos próximos meses. Eu convido você a, nesse tempo, quando estiver assistindo esse vídeo, parar tudo que você está fazendo. É um vídeo curto, pretendo ser de 20 a 25 minutos os nossos vídeos. Será um tempo em que você pode parar, abrir sua Bíblia e passo a passo compartilhar conosco, adquirir conosco aqui esta sabedoria. Nós vamos ter durante todo o processo, já coloquei um roteiro no nosso grupo do WhatsApp, onde nós vamos estar nos adiantando um pouco antes do vídeo. Ler alguns capítulos para quando você tiver acesso ao vídeo, você já está alimentado com aqueles textos que serão trabalhados.
Quando eu desejei abrir esse grupo de estudo, é porque eu entendi que a nossa geração precisava de uma direção. E quando eu digo a nossa geração, eu digo todo mundo, claro, mas principalmente os da fé. A você, meu amado irmão, que tem já servido ao Senhor, que crê na palavra do Senhor, mas que às vezes não tem um norte para aprender, para saber tomar decisões. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, em Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, quando Paulo fala aos romanos que tudo que foi escrito, e ele, claro, está apontando diretamente para o Antigo Testamento, foi escrito, está lá, e chegou até a geração de Paulo, consequentemente até a nossa, foi com proveito de nos ensinar a trabalhar a nosso convívio social, nossa comunhão com Deus, em suma, para direcionar a nossa vida. Como eu disse, quando nós aprendemos a sabedoria de Deus, nós vamos ser bons pais, bons maridos, bons filhos, ou pelo menos melhores. Nós vamos crescer no Senhor. E quando nós formos surpreendidos por necessidade de decisão urgente, a sabedoria já vai estar incrustada em nós. Claro que esse estudo ele não vai conseguir ser tão abrangente, porque o livro de Provérbios, gente, é um manancial de sabedoria de verdades. A gente vai ter que trabalhar de forma pontual os capítulos e pontuando as coisas mais importantes. A gente também vai ter um encontro no Meet, onde a gente vai poder tirar dúvidas, onde vocês que entrarão naquela hora, quem estiver poder entrar ao vivo lá, eu vou estar com vocês tirando algumas dúvidas que ficaram, possivelmente, inclusive, desses vídeos. Como também eu mandarei no grupo do WhatsApp algumas tarefas de casa, para que você também trabalhe, ou você com seu cônjuge em casa, da forma que você achar melhor. Nós vamos sempre trazer no vídeo uma introdução do livro, né? Mas também uma introdução sobre aquele capítulo e também tentar trabalhar no vídeo o que seria a aplicação dessas verdades para nós. É um grande desafio que eu estou aqui adquirindo. Mas é a primeira vez que eu faço esse tipo de trabalho, mas Deus dará graça e Deus nos orientará. A palavra provérbios, ela traz como uma definição entendimento magistral, aptidão ou perícia. Ele foi escrito quase na sua totalidade por Salomão. Isso é evidente já no primeiro capítulo, no versículo 1 do capítulo 1 de Provérbios, quando ele começa assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Mas ele também compila a sabedoria e discernimento de outras pessoas, o livro de Provérbios. Por exemplo, Lemuel e Ezequias. Eles também têm algumas participações com alguns capítulos. Quando a gente vai datar o livro de Provérbios, a gente vai pegar Salomão, que viveu 960 a.C., ou o rei Ezequiel, que viveu em 687, 688 a.C. Então não tem como dizer que o livro de Provérbios ele foi escrito no mesmo tempo. E é até importante isso, porque tendo em vista ele ter passeado, mesmo que com poucos provérbios em gerações diferentes, isso também traz para nós muitos ensinos. O público também não tem, o público-alvo, o propósito, ele não tem uma coisa tão bem definida, porém nós podemos entender que foi uma tentativa, principalmente de Salomão, de instruir os príncipes, os líderes de Israel e as próximas gerações na sabedoria que Deus deu. É interessante isso, porque Salomão ele não assumiu, ele não só recebeu a sabedoria para si próprio, ele fez questão de deixar documentado para que outras gerações tivessem acesso a ela e fazer com que esses ensinos perdurassem. E, para a glória de Deus, pelo Espírito Santo, chegou até nós. No capítulo 1,
de Provérbios, nós vamos logo no início ver, pelo menos, como eu disse, não tem uma definição de público-alvo ou propósito objetivo, mas a gente já aprende aqui, logo no início desse livro, vamos dizer assim, o porquê estudar, qual é a importância de estudar o livro de Provérbios. Abra a sua Bíblia, Provérbios capítulo 1, versículo 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Versículo 2, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder. Aí ele fala sobre a justiça, o juízo e a equidade. Versículo 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Então, queira ou não, a gente já deixa aqui o norte para saber o porquê é importante nós adquirirmos esse entendimento, essa sabedoria de Salomão. Quando ele fala aqui no versículo 4, para dar aos simples prudência, ou seja, aqueles que não têm, eles comecem a adquirir essa prudência, e também aos jovens o conhecimento. Nós vemos uma geração que o acesso à informação é muito grande. E isso projeta os jovens, inclusive, a terem uma informação privilegiada até mais do que nós, um grupo de um pouco de mais idade. E aí a gente cai no erro, os jovens caem no erro de pensar que já são autossuficientes. Salomão nos lembra que a sabedoria ela tem um curso e que sabedoria não é só informação. Então o que a gente entende aqui é que a gente precisa aprender, e aqui eu gosto de uma palavra quando diz adquirir, e você já vai ver que não é algo simples, não é algo que vai assim chegar por osmose na nossa vida como um curso de uma água. A gente precisa se dedicar, a gente precisa buscar, a gente precisa imprimir força e dedicação nesse ensino. Eclesiastes capítulo 1, versículo 12, o rei Salomão ele disse o seguinte: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Ele fala o seguinte: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Aí ele fala uma coisa que eu prestei atenção e falei, é muito interessante isso. Esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens. O que a gente entende aqui é que Salomão, ele não adquiriu a sabedoria simplesmente, e o texto anterior, claro, falou que Deus botou no coração dele, mas ele não ficou sentado em berço esplêndido, sabe, buscando, fechando os olhos zen para receber algo de Deus. Era como se Deus fosse revelando a Salomão, lhe dando sabedoria, lhe dando um discernimento superior aos demais, tudo proveniente do céu, mas ele teve que trabalhar, ele teve que buscar, ele teve que juntar as peças do quebra-cabeça. Tornou-se, nas próprias palavras dele, um enfadonho trabalho, porque mostra que não foi fácil para ele adquirir isso e passar adiante. O que eu quero dizer é que você, nesse grupo de estudo, não pense que você não precisa se dedicar a ele. Se você quer mesmo começar a partir deste curso, que não é um curso, é um grupo de estudo, a crescer, a aprender mais, a saber mais de Deus, meus irmãos, você vai ter que gastar tempo, dedicação e muita oração no que vamos estar aqui propondo. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ou meu irmão, né? Ele diz uma coisa sobre a sabedoria. Tiago 1,4: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se você pega só esse versículo de Tiago, você pensa assim, pastor, então basta pedir a Deus. Pedir a Deus e a sabedoria vem. Claro que aqui mostra
Tiago, ele nos orienta a orar, nos orienta a buscar a Deus, nos orienta a gente precisa entender que essa sabedoria vem debaixo de uma devoção, que é algo espiritual. Mas também a gente tem que lembrar do que o próprio Senhor Jesus disse. Em Mateus 7, versículos 7 e 8, ele disse: pedi e dá-se-vos-á. Mas ele também diz: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Então não é só uma coisa de dizer: pastor, eu quero sabedoria. Ou chegar para Deus e dizer: Deus, por favor, me dá sabedoria. Mas pelo menos você entenda que tem um processo. Um processo, e aí eu lhe digo, de busca, de dedicação e de esforço nesse crescimento. Voltando para Provérbios, você vê ainda no capítulo 1 um cuidado de Salomão em ensinar os filhos a buscarem um caminho prudente no dia a dia. Por exemplo, no capítulo 1 ainda, versículo 10, ele diz: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem: vem conosco, embosquemo-no para derramar sangue, espreitemo-lo, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-lo vivos para o abismo, inteiros para que os desçam a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojo a nossa casa, lança a tua sorte sobre nós, teremos toda uma só bolsa. Filho meu, não ponhas a caminho com eles, guarda suas veredas os pés. Aqui a prudência, a sabedoria, através de um pai para o filho, ele está dizendo assim: filho, tome cuidado com seus relacionamentos. Aqui não é outra coisa senão o apelo de um pai para que o filho adquira sabedoria e abandone a loucura. Nos versículos anteriores, eu li do versículo 10, né? Mas no capítulo 1, versículo 8, ele diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. A ideia é que ele instrui, ensina o seu filho a tomar cuidado. Aqui é a nossa primeira lição, talvez, nessa videoaula. É entender que as nossas escolhas de relacionamentos, elas podem nos direcionar para o bem ou para o mal. Existem provérbios, dizem que com quem andas eu te direi quem és. Quem com porco anda, farelo come, provérbios populares. Mas o que diz aqui, voltando, é contra a sedução dos pecadores, contra aquelas orientações, aqueles chamados. E às vezes esses chamados vêm de pessoas que confiamos e até amamos. Essa primeira videoaula eu já pontuo isso. Cuidado com quem você cria relacionamentos, com quem você anda, com quem você escolhe para fazer parte da sua vida. É importante nós sabermos, meus irmãos, que os dias são maus. E nós somos tentados todos os dias a procurar atalhos, inclusive. Como disse aqui o texto, vamos adquirir, vamos ter uma bolsa só e vamos, arrecadar recursos. O sábio fala para o filho, o pai fala para o filho meu: não te ponhas a caminho entre eles. Continuando no nosso estudo, do versículo, ainda no capítulo 1, do versículo 20 em diante, é o chamado da sabedoria. É interessante que eu queria que você prestasse atenção, se possível até marca aí na tua Bíblia o versículo 20 do capítulo 1 de Provérbios. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades, profere as suas palavras. O versículo 20 e 21 fala que a sabedoria clama, a sabedoria grita
para chamar a nossa atenção, para chamar aqueles que ainda estão perdidos no mundo, aqueles que aceitaram os convites do pecador. Veja a repreensão. Versículo 22. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, vos farei saber as minhas palavras. Ele oferta, ele diz que vai dar, mas há uma necessidade da gente abandonar atitudes nécias. Essa videoaula já começou boa, hein, gente? Pancada. A gente tem que parar de cometer os mesmos erros. A gente tem que acordar para o momento em que estamos vivendo e procurar tomar as decisões corretas segundo as Escrituras. Muitas pessoas cometem os mesmos erros e não aprendem a lição, não abandonam. É interessante aqui quando ele diz assim: até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborreceis o conhecimento. É como se ele disse assim: o conhecimento está tão pertinho de você e você tem abandonado ele. Você não está entendendo a importância dele. Eu acho que é por isso que no capítulo 2 ele já vai falar sobre a excelência da sabedoria. Porque no versículo 22, na parte B, no final, diz: aborreceis o conhecimento. E agora, no capítulo 2, então, Salomão vai dizer assim: olha, a melhor coisa que existe no mundo é a sabedoria. E que você precisa, aceitar ela. Veja aí. Capítulo 2, eu já estou terminando, viu? Nosso vídeo sempre vai ser curtinho. O capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Meu filho, ou filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a sua voz, se buscares a sabedoria como prata e como tesouros escondidos a procurares, versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. É o que eu venho tentando dizer a você desde o início. A sabedoria de Provérbios, ela não vai vir assim por instalo. É necessidade a gente dar o valor devido a ela. A importância dela. Pastor, explique isso. Eu vou explicar rapidamente. Não basta ser ouvinte da palavra. Nós temos que ser praticantes. Nós vamos ser confrontados nesse grupo de estudo, por exemplo, a tomar algumas decisões simplórias no nosso dia a dia. Por exemplo, administrarmos o nosso tempo, dividirmos bem as nossas responsabilidades diárias. Nós vamos ser orientados pela palavra a sermos mais diligentes, a deixarmos de ser omissos, a sermos homens mais capazes, a sermos fiéis no nosso compromisso com Deus e a sua igreja e a sua palavra. Se tudo isso que a gente ensinar nesse grupo de estudo, se você não absorver ele e botar ele na sua vida, de nada valerá, meus irmãos. Agora aqui no capítulo 2, versículo 1 ao 5, ele diz o seguinte: do versículo 1 ao 4, ele diz assim: se você buscar, se você aceitar, se você fazer da sabedoria o seu ouvido e para inclinar o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, ou seja, a oração, busca, e o entendimento alçares a voz, se buscares como a prata, você que trabalha, acorda cedo, vai até 10 horas da noite e corre para ganhar o seu dinheirinho, para pagar suas contas do mês. Se da mesma forma você se empenhar em ler a palavra e estudar, aí no versículo 5 acontece: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Esse é o nosso primeiro vídeo, essa é a nossa primeira videoaula.
Eu queria trabalhar nela até o capítulo 4, mas como foi uma introdução, eu não tive condições. Eu também não quero me alongar nesse vídeo. Eu quero agradecer a você que passou todo esse tempo comigo e aguarde que o próximo a gente dará continuidade no capítulo 2. Vamos para o capítulo 3 e 4, mas a gente já vai ao sabor até o capítulo 8, eu pretendo. Haverá instruções no grupo do WhatsApp. Você fica atento quando for colocado lá. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe.